Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso Conselhos do Padre. Eu vi alguns de vocês escrevendo em comentários em outros vídeos aqui do YouTube pedindo Conselhos do Padre, porque os anteriores auxiliaram muito de fato. A intenção do Conselho do Padre é essa. Quando a gente trabalha assim, no ministério sacerdotal fazendo atendimentos para as pessoas, a gente vê que muitos problemas são os mesmos para várias pessoas. Então, eu diria que o bloco Conselhos do Padre não só ajuda vocês, como também nos ajuda a nós, padres, para não ficarmos repetindo o mesmo conselho toda vez, não é? Então, eu sempre recebo os e-mails em que vocês relatam um determinado problema. Peço que vocês escutem aqui a leitura que eu vou fazer do e-mail dessa nossa irmã, que eu vou chamar de Edna, tá? Então, o e-mail da Edna, contando um problema que ela viveu e que muitos de vocês vão com certeza ouvir e se identificar. Uma dúvida que eu tenho a respeito do tema cura entre gerações, não é? Ou alguns chamam de maldição hereditária. Eu vou dizer para vocês, como padre, Padre Douglas Pinheiro, eu vou dizer a vocês a minha leitura do assunto com base na teologia católica, na doutrina católica, tá certo? Então é um assunto delicado e nós vamos por partes. Minha família era católica, pelo menos os meus avós, a Edna diz. Porém, desde pequena, eu era levada a benzedeiras por viver com quebranto. E muitos anos mais tarde, supostamente, meu avô foi alvo de macumba, adoeceu, foi desenganado pelos médicos e com isso minha mãe, a pedido do meu avô, começou a buscar centro espírita, umbanda, etc., na tentativa de obter a cura, que não veio. Eu era muito pequena quando vivi tudo isso e isso acabou me impactando bastante. Bom, ela fala que a família era católica, mas vocês veem aqui claramente que não era de fato. Já fizemos aqui quantos vídeos, não é? Voltem lá depois e revejam o mínimo que você precisa saber para ser um católico de verdade. A gente fala sobre isso. Essa ideia que muitos têm de se definir ou definir a outros como católicos apenas por nomenclatura, mas quando você verifica de perto, não existe nenhuma fé católica consistente ali, naquelas pessoas. É o caso aqui, não é, dessa família da Edna. Após a morte do meu avô, eu fazia muita companhia à minha avó, e foi aí que fui evangelizada. Então a avó dela, pelo visto, era católica, porque ela colocou aqui pelo menos os avós. Mas o avô incentivou o espiritismo para a mãe. A avó, sim, é que incentivou fé católica nela depois. Foi evangelizada indo à missa, a grupo de oração, etc. Abandonei a igreja alguns anos depois. Na época eu tinha 15 anos. Só retornei em 2018 por motivos de saúde. Como ela não diz aqui a idade que ela tem, então eu não sei quanto tempo ela ficou afastada da igreja. Desde então, não faltei mais às missas, tenho estudado avidamente a fé para não cair mais nos erros em que caí no passado e tenho buscado a minha conversão diária. Muito bom, Edna. Sou casada no civil desde 2017 e esse ano resolvi finalmente vencer o trauma de casamento na igreja.
Digo trauma porque meus pais não tiveram o melhor dos casamentos e junto às ideias feministas que eu tinha, foi um longo processo para entender que o verdadeiro casamento cristão é uma grande liberdade. Que bom, Edna, que você superou não só o mau exemplo de matrimônio que recebeu dos pais, como também superou as ideias feministas que não passam de uma grande inimizade em relação às mulheres, né? O feminismo é o verdadeiro inimigo das mulheres. Desde muito pequena eu sempre tive muita sensibilidade espiritual, que é difícil se fazer entender mesmo dentro da igreja. Por conta disso eu fui parar em centro espírita para desenvolver a mediunidade. Passei pela Seixonoye e diversas formas de nova era, ocultismo, na tentativa de entender e fazer parar esses fenômenos. Ao entrar em um lugar ou conversar com alguém muito carregado, eu fico fisicamente afetado, olheiras, minha pressão baixa e principalmente afeta meu intestino. Sim, fui parar muitas vezes no hospital e voltei para casa sem explicação. Também já tentei tratar em terapias várias vezes com diversos profissionais. O que geralmente resolve é alguém orar por mim impondo as mãos. E não pode ser qualquer pessoa, porque já piorei com oração também. Já falei sobre isso com o meu pároco atual e também com o antigo, mas nenhum dos dois conseguiu me ajudar. Pelo menos o atual acredita em mim. Olha, Edna, esse problema que você vive, muita gente vive ou viveu. Eu já peguei casos de pessoas que tinham essas sensibilidades, né, espirituais, que são evidentemente dons que Deus quer manifestar nas nossas vidas, sobretudo quando nós somos pessoas batizadas. Então, desde pequenos, o Espírito Santo habita em nós para a obra do reino de Deus. Para sermos cristãos que atuam no mundo como sal e luz. O problema é que realmente a formação teológica que nós recebemos no nosso período de formação sacerdotal, ela não contempla esse tipo de realidades. Eu tenho reiterado essa informação para muitos dos meus alunos, para muitos dos seguidores, tanto aqui do meu canal no YouTube, como de outras redes sociais. Eu tenho reiterado o fato de que a nossa formação teológica, ela também está, no momento, nas universidades, aparelhada por muita ideologia. E quando se trata de aprender esses assuntos mais espirituais, místicos, nós sequer temos professores habilitados para ensinar esse tipo de coisa, porque nem eles mesmos estão preparados para tratar essa esfera do conhecimento teológico. Então, realmente, os padres, boa parte dos padres não sabe lidar com isso. É triste eu dizer isso para o povo, mas vocês precisam entender. Nem sempre você vai procurar um padre e ele vai saber te ajudar. E, infelizmente, é aqui que o espiritismo, a nova era, essas filosofias anticristãs prosperam. Porque eles dão uma resposta que não é a certa, mas numa hora como essa o que as pessoas querem é uma resposta, seja ela qual for. Infelizmente, quando são dons do Espírito Santo, de fato, na pessoa, e ela vai em busca de respostas num ambiente em que o Espírito Santo de Deus não age ordinariamente, em que não é o ambiente próprio do Evangelho, isso a longo prazo vai trazer problemas para a alma da pessoa, até para a saúde mental dela. Porque é como você estar com sede, a comparação que eu vou fazer. Você está com sede e alguém te oferece água. Nós temos água aqui, vem, aí você vai. Só que a água é do mar.
É água salgada. É água? É, mas não é a água própria de hidratar você, não é? De matar a sede. Então é a mesma coisa, o Espiritismo tem uma resposta? Tem, só que é uma resposta que pode lá na frente te deixar pior. Não é o típico caso em que nós dizemos que o remédio é pior do que a doença? Não é? Então isso, infelizmente, acontece bastante. Não é? Não são todos os sacerdotes que estão preparados espiritualmente para lidar com esses assuntos. Mas aí a Edna continua. Fiz muitas orações de renúncia e levo numa bolsa o geneagrama da minha família para assistir a missa comigo. Bom, meio estranho. Já vamos aprofundar. Em breve retorno à confissão e à comunhão. Meu casamento está programado. Ela pôs aqui para agosto, aqui, né, no momento que eu estou gravando, agosto já passou, então provavelmente a Edna já se casou, graças a Deus. Mas sei que essa sensibilidade não vai sumir, porque ela sempre esteve comigo desde a infância. Edna, o conselho que eu te dou, e para todos os outros que eventualmente estejam me assistindo e que sentem essa mesma coisa, não é? Sensibilidade espiritual, eu sinto que o outro sente, eu sinto quando a pessoa tem algo de ruim, eu sonho com uma coisa e ela acontece, quando eu rezo eu tenho sensações. Olha, aqui no meu canal do YouTube, aqui mesmo, já tem um vídeo meu sobre isso, tá? Chamado Sensações na Oração, ou Sensações Físicas na Oração. Por isso é importante você se inscrever aqui no meu canal. Se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, porque às vezes eu faço um vídeo sobre um assunto, aí você não é inscrito, não tem as notificações. Aí lá na frente manda os e-mails, manda mensagem nas outras redes sociais por direct, no inbox, de coisas que já estão respondidas aqui. Então, eu não vou aprofundar esse assunto aqui agora. Não é disso que a Edna está perguntando, sobre as sensações. Esse assunto está lá no vídeo Sensações na Oração. Já fiz um vídeo sobre isso. Vamos aqui à pergunta propriamente dita da Edna. A minha dúvida é como trabalhar isso. Tá? No caso das sensações, eu já estou falando que tem outro vídeo. E aqui é a pergunta. E todas as coisas vividas na minha família podem atrair maldições? A família toda é dividida por diversos problemas. Tá. Então vamos lá. Vamos primeiro fazer uma verificação. Que você, Edna, fez e muita gente faz. Existem problemas que nos dão a nítida impressão, a nítida sensação de que realmente é algo familiar, não é? Certos padrões de acontecimentos. Existem famílias que dizem assim, olha, nenhuma mulher da nossa família o casamento dá certo, só dos homens. Então parece que tem uma coisa espiritual, uma maldição hereditária, né? É o que o pessoal fala, porque aqui essas moças que são irmãs, todos os casamentos deram errado. A mãe delas, o casamento deu errado. A avó também, e assim vai. Tá. Então dá a impressão de ser algo espiritual. Ou então assim, os homens dessa família todos destroem a sua vida com álcool ou com drogas. Parece uma coisa, o pessoal fala, né? Uma maldição, etc. Tá. E aí costuma-se delegar a culpa desses problemas a envolvimentos com ocultismo e com espiritismo. Tá, mas é porque meu avô mexeu com isso. Será que não está influenciando a gente?
Eu tenho observado, não é de hoje, tá? É de anos já, o quanto as pessoas gostariam de coração que a fonte dos seus problemas fosse o demônio. Elas gostariam. Por duas razões. Primeiro, porque se o responsável pelos problemas da nossa família, os problemas da minha vida, for o demônio, o culpado não sou eu. E o culpado não é meu pai ou minha mãe, né? Os culpados não são meus avós. Então é uma forma de terceirizar a culpa. Já que o demônio não presta mesmo, então vamos jogar toda a culpa nele. Essa é uma razão. Segunda razão, pela qual as pessoas preferem que o responsável pelos seus problemas seja o demônio. É que do ponto de vista espiritual, a solução é mais fácil. Porque se o problema está numa entidade externa a nós, né, num espírito maligno, basta então expulsar. E até a solução a gente também delega para alguém. No caso, o padre, né, ou o exorcista. Alguém tem que vir tirar. Então assim, não é culpa minha e nem sou eu que tenho que resolver. E embora muitos de vocês talvez nunca tenham pensado nisso, é o sentimento que está por trás. É o sentimento que está por trás. E ainda assim, em se tratando de demônio, eu não estou diminuindo o problema, porque se é um demônio é uma coisa séria. Então é sério, eu estou sofrendo, eu não sou culpado e eu não sou aquele que pode resolver. É muito cômodo, né, gente? Muito cômodo. E eu vejo assim a decepção das pessoas quando a gente tem de dizer para elas que não é o demônio que está ali, que ele não é o culpado, ou pelo menos o único culpado, certo? Porque é o seguinte, que em toda a ação do mal possa haver uma intervenção do demônio, isso é um fato. Só que o que as pessoas não consideram é que em muitas vezes o demônio ele é só um agravante. Ele não é a causa ou o causador. Ele vê que já tem um problema ali e ele só chega para piorar. Certo? Ele só chega para piorar. Se nós expulsássemos o demônio, repelíssemos o demônio, talvez o problema não piorasse mais. Porém, ele continuaria lá. E geralmente é isso que acontece. Certo? Eu vou dizer para vocês primeiro o ponto de vista católico sobre esse assunto de cura de gerações e maldição hereditária. O ponto de vista católico, tá? E eu vou dizer para vocês de onde veio uma outra mentalidade que caminha no nosso meio católico e por que foi que ela veio de fora do catolicismo, ok? Então, opinião católica. Toda e qualquer maldição que esteja eventualmente sobre um ser humano, ela é eficazmente rompida, cancelada no batismo. Certo? Essa é a concepção católica. Toda maldição é cancelada no batismo. Então, você nasce filho dos seus pais, obviamente, que são filhos dos seus avós, que são filhos dos seus bisavós e assim por diante. Só que no momento em que você é batizado, aquela criatura nascida dos pais morre. O batismo, antes de ser uma vida, é uma morte. A imersão na água, ela quer dizer justamente isso, você morre. Então, os cristãos, diz a carta, né, o Evangelho de São João, que aquele que nasceu do alto não é nascido da carne e do sangue, nem da vontade do varão. Ele é nascido do Espírito.
Então, assim, eu enquanto filho dos meus pais, enquanto filho exclusivo dos meus pais, eu não existo mais. Eu fui sepultado na morte com Cristo no meu batismo. E daquela pia batismal saiu uma nova criatura, liberta de toda e qualquer maldição, inclusive se houvesse uma hereditária, digamos assim. Ela é quebrada, ela é cortada ali completamente. Completamente. Certo? Nós deixamos de ser escravos do diabo e nós somos católicos. Nós cremos na eficácia dos sacramentos. Um cristão batizado dizer que ainda está sob influência de algo relacionado à sua hereditariedade é uma forma de você cancelar a sua fé no batismo. Tá? Já vou explicar de onde veio isso e onde ainda se crê nesse tipo de possibilidade, mas não é na Igreja Católica. Tá? Então, maldição espiritual católica, né, dentro da Igreja Católica, nós não cremos nisso. Ah, mas tinha um demônio que oprimia meu avô e passou a oprimir meu pai. Se você foi batizado, esse demônio não tem legalidade sobre você. Porque o batismo nos tira da escravidão de Satanás. E nos tira completamente. Antes de nós entrarmos no batismo, são feitas as promessas batismais. Renuncia ao pecado? Renuncio. Você renuncia a Satanás e a todas as suas obras? Renuncio. E você é batizado logo após essa renúncia, ou seja, aquilo está cancelado. Está completamente cancelado. O que pode existir, atenção aqui, o que pode existir é uma tentativa do diabo de querer exigir mentirosamente a legalidade dele de volta. Então vamos supor que a sua mãe, num ato de ignorância, consagrou você ao demônio no ventre. Tá, mas aí depois que você nasceu, você foi batizado. Então essa consagração perde o efeito no batismo. O demônio, porque é pai da mentira e sujo, ele começa a tentar a pessoa, né, a provocá-la, tentando pôr as mãos, eventualmente com ações espirituais, tentando alegar que não, mas foi feita uma consagração. E o que precisa se fazer? Mandar ele embora. Você mesmo tem que simplesmente fechar as brechas. Você não pode acreditar. Ah, mas é que foi feito, minha mãe me consagrou. Dane-se! É mentira que essa consagração ainda está ainda está vigente. O seu batismo cancelou. Você tem que dizer para o diabo que ele não tem legalidade, que ele aceite a verdade. E a verdade é que o batismo rompeu. Então o que você pode fazer? Se você sente que o diabo está vindo com essa mentira, com essa lorota para cima de você, repita as renúncias do batismo todo dia. Acende lá a sua vela do sacramento, se você ainda tem alguma, né? Do batismo geralmente a gente nunca tem, porque fica velha, a mãe perdeu. Pega outra vela abençoada e repete lá: eu renuncio para sempre a Satanás e as suas obras. Eu renuncio a tudo que causa desunião. Eu renuncio ao pecado. Amém. Renuncio. Acabou. A Escritura diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não tem nenhuma maldição em curso, não. Não tem. Ah, mas e esses padrões? Exatamente o que você acabou de dizer. Padrões, não maldições. Então, vou voltar nesses exemplos, né? Nenhuma mulher dessa família dá certo no casamento. Parece que tem uma maldição. Não. Não necessariamente uma maldição. Não está claro
que há um padrão de comportamento herdado por essas mulheres? Na educação, na cultura, na forma de agir, na forma de pensar. Então, uma mulher, pela educação que recebeu, pelos exemplos que viu ao longo da vida, pela forma como cresceu ali no ambiente familiar, ela desenvolve certos comportamentos que, uma vez levados para um casamento, destroem essa relação. Só que antes de destruir, ela tem filhas. E essas filhas reproduzem o comportamento da mãe quando crescerem e casarem. E elas também, antes de destruir o próprio casamento, têm filhas que, por sua vez, veem o comportamento da mãe. Então, essa é a verdadeira maldição entre aspas, né? Esse é o verdadeiro jugo. É quando o nosso padrão seletivo, o nosso padrão de comportamento, ele continua sendo levado adiante. Por quê? Isso aqui não é resultado de uma herança espiritual. É de uma herança de comportamento. Ninguém quer aceitar isso aqui, sabe por quê? Porque isso aqui dá mais trabalho do que orações de libertação. As pessoas querem mágica. Mágica disfarçada de cristianismo, claro, porque é oração, é renúncia, mas é mágica. A mentalidade é mágica, a mentalidade é pagã que está por trás. Não, eu vou fazer uma oração que vai quebrar isso. Não é a oração que rompe com isso. O que rompe com isso é conversão. Conversão. Você tem de fazer parar em você esse comportamento. Então a sua avó fez isso, a sua mãe fez isso, está na hora de alguém parar, né? Então você não vai fazer. Você vai viver diferente. Você vai se converter. Você vai fazer dar certo. Agora, precisa meditar muito, ter autoconhecimento, ter direção espiritual, fazer terapia, para se autoconhecer e perceber que nós levamos certos comportamentos adiante. E aí fica parecendo que é uma maldição. Não é uma maldição. É uma mimetização. Ou seja, uma cópia. Você copia, você reproduz um padrão de comportamento. Todos os homens dessa família se destroem no álcool. Bom, hoje se sabe que há um fator genético relacionado ao vício do alcoolismo. Então, se o seu avô bebia, seu pai bebia, você já sabe muito bem que você precisa mudar a sua relação com o álcool. E você precisa romper com firme determinação com esse padrão de comportamento, com conversão. Não é porque meu avô era e meu pai era que eu vou ser. Eu renuncio, eu não aceito e eu vou mudar de vida. Agora, atenção, repito, o diabo vê a nossa mentalidade estragada pelos exemplos recebidos, o nosso comportamento danificado pelos padrões de comportamento no qual nós fomos educados, e aí ele vai, obviamente, tentar atuar em cima disso, para piorar, porque ele vê que já existe em você essa disposição, que não é espiritual, é mental. Entende? É da sua alma. A alma que eu digo, da sua mente. A sua alma, a sua memória, a sua consciência, a sua inteligência, ela foi toda formada, foi colocada nesse formato, foi formatada assim. Nós somos configurados em muito pela educação que recebemos, pelo ambiente familiar em que crescemos. E é preciso ter coragem evangélica, no Espírito de Deus, de romper. Se fosse uma maldição espiritual era mais fácil, né? Uma reza e quebra tudo. Mas não é. Comportamento modificado pela conversão. Você tem que romper. Certo? Mas e o ocultismo? Está quebrado pelo batismo. Você não pode ficar aceitando isso.
Quanto mais você aceita, mais o diabo vê que você aceita, e aí ele começa a gerar, né? Aí sim ele pode começar a atuar. Quando ele atua, você reforça a crença na maldição, que não existe, mas ele quer que você acredite nela. Aí, tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa espiritual. Você abriu a brecha para acreditar que existe uma maldição espiritual. Quando a igreja está ensinando que não tem. Ok? Agora, de onde veio essa ideia de maldição hereditária e a necessidade de orações para quebrar? E tem pessoas que fazem isso que a Edna disse aqui que faz. Anda com geneagrama, faz árvore genealógica, e vamos orar, e vamos fazer cerca e campanha. Isso não é católico. Vou dizer para vocês de onde veio. Veio do mesmo... da mesma origem de onde vieram algumas noções de uso dos dons espirituais no movimento carismático católico, que foi do mundo pentecostal protestante. Tá? Explico por quê. Eu já devo ter falado em um outro vídeo aqui, acho que na minha aula sobre RCC e liturgia, eu não me lembro agora, mas quando eu falo um pouco da história do movimento carismático na Igreja Católica, principalmente na América Latina. Mas eu vou resumir basicamente para vocês. Quando o carismatismo começou na Igreja Católica, e ele chega na América Latina nos anos 70, naquele momento nós não tínhamos um clero católico muito disposto, pelo menos não na sua maioria, a acolher aquela espiritualidade. E mais, não havia sequer um clero católico formado para essas realidades. O clero, naquele momento, vivia um período formativo onde despontava a teologia da libertação. Todo mundo sabe disso. Engajamento social, realidades materiais históricas, etc. E essa coisa de dons, Espírito Santo, etc., isso não era muito acolhido. Não havia, portanto, no início do movimento carismático, muita literatura para que as pessoas se aprofundassem no uso de dons. Dons de línguas, profecias, curas. Os fiéis, na boa intenção de praticar os dons do Espírito Santo, foram beber em literaturas evangélico-protestantes. Isso ajudou em alguns aspectos? Sim, em alguns, porém atrapalhou muito em outros. Em contato com as literaturas acerca de espiritualidade no mundo evangélico protestante, os carismáticos, sobretudo os mais antigos, anos 70, 80 e 90, tiveram contato com essas literaturas relacionadas à quebra de julgos hereditários ou de maldições hereditárias. O evangélico protestante, ele necessita acreditar nisso. Por quê? Porque a teologia batismal do evangélico protestante não é a mesma que a nossa católica. Veja bem, estou falando de teologia do batismo. Nós cremos que o batismo de algumas igrejas evangélico-protestantes são válidos. Tá? Isso é um outro assunto relacionado ao direito canônico. Nós cremos na validade. Mas não é porque eles são válidos que eles, os evangélicos protestantes, creem a respeito do batismo a mesma coisa que nós cremos. A maioria dos evangélicos protestantes crê que o batismo, na realidade, é uma confissão pública da fé da pessoa. Ou seja, o batismo, ele é um ponto de chegada no que diz respeito à conversão. Só que ele é um ponto de partida bem incipiente. Então o evangélico protestante crê mais ou menos assim. Eu aceitei Jesus como Senhor e, portanto, eu mudei de mentalidade no quesito preciso viver no evangelho a partir de agora. Ponto.
E aí eu me batizo para professar publicamente diante daquela comunidade de fé, de cristãos evangélicos protestantes que estão me recebendo. Então eu me batizo para isso, para confessar publicamente a minha adesão a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Ok, então a pessoa se batiza. Porém, esse batismo, ele não tem nenhuma ingerência direta sobre a minha alma, não gera nenhuma transformação interior. O evangélico protestante crê que ao longo da vida, do batismo para frente, ele terá que submeter cada uma das esferas da sua vida pontualmente a intervenções do Espírito Santo. Então eu me batizei, ok. Mas, por exemplo, tem essas questões de família, maldições. O batismo não serve para quebrar a maldição para o evangélico. Ele serve para confessar a fé pública. E a maldição, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer uma quebra dela. E esse jugo aqui? Vou ter que fazer uma quebra dele. Então, o evangélico vai submeter as esferas, as dimensões todas da sua vida, de família, de relacionamento, de pai e mãe, e os meus filhos, eu vou ter que pontualmente remediar cada uma dessas esferas, dessas dimensões da minha vida, porque o batismo não foi suficiente para fazer isso. Essa é a teologia que está por trás. Quando você traz essa mentalidade para dentro da Igreja Católica, você está alterando a nossa fé teológica no batismo. Você não tem que ficar colocando de novo remédio no que Cristo já pôs. As maldições, as supostas maldições que você traria de geração, o batismo quebrou. E aí, claro, o mundo protestante vai beber no Antigo Testamento, em textos que dizem respeito a Deus punir o pecado dos pais nos filhos até a 7ª geração, e que uma maldição dura até 1000 gerações. Isso é Antigo Testamento. Um cristão, ele lê o Antigo a partir do Novo. A carta de São Paulo, no capítulo 8, diz: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há. Ou seja, esse regime de maldições que se perpetuariam, ele não faz parte do regime de vida cristã. Tá certo? Então, Edna, o que você deve fazer? Primeiro, vá lidar com os dons, assista lá o vídeo que eu já mencionei aqui, sobre sensações na oração, lá eu explico bastante, e eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre dons. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre dom de palavra de ciência ou de conhecimento, um vídeo de quase 1 hora. Vá lá e você vai entender muita coisa daquilo que você sente, né? Essa sua sensibilidade. E tem também esse outro vídeo de sensações físicas na oração, que eu menciono aqui também. Os dois estão aqui no canal. Mas quanto aos envolvimentos com espiritismo, ocultismo, por parte do seu avô e da sua mãe, eles é que vão dar conta desses envolvimentos diante de Deus, não você. Tá certo? Ah, mas me consagraram. Eles vão dar conta da consagração que fizeram, por terem evocado males sobre você. E você simplesmente faz a oração de renúncia. Uma oração de renúncia. Uma renovação das suas promessas do batismo. E ponto. Se o diabo continuar tentando exercer alguma legalidade, você joga na cara dele a renúncia feita. Ele não pode exercer essa legalidade sobre você porque ele não a tem mais. Assuma a sua condição de cristã batizada. E não fique nessa oração de renúncia batendo na tecla
de que deve haver alguma coisa lá atrás, alguma coisa lá atrás. Esse lá atrás não existe. Essas pessoas, sobretudo as gerações mais antigas, já estão mortas, sepultadas e já passaram pelo seu juízo particular diante de Deus. Quem existe agora é você. Você tem de vigiar para não reproduzir os mesmos comportamentos na sua família. Então você já não deixa o ocultismo entrar. Você já não vai recorrer a esses benzimentos, essas coisas assim. Você já não vai. Seus filhos já vão ser educados de outra forma. A sua família já vai seguir outro rumo. E você verá claramente que isso morrerá na sua memória. De você para frente, há uma nova geração que não vai viver sob nenhum tipo de influência das atitudes do passado. Porque você é o ponto, você é a porta que separa um regime antigo de um novo. E você faz isso com a sua conversão. Não fique alimentando essa ideia de ter de orar pela sua árvore genealógica. O que nós católicos fazemos é aplicar orações e missas pelas almas dos falecidos, onde estiverem, para que, caso tenham morrido salvos, apesar das suas ignorâncias do passado, como o seu avô, por exemplo, que Deus tenha misericórdia de sua alma e ele possa conseguir vida eterna. Mas você ora, portanto, pela purificação dessas pessoas e não para quebrar uma maldição que supostamente esteja sobre elas, onde quer que estejam, porque elas não estão mais sob nenhuma maldição, elas já morreram. Elas podem estar sofrendo penas temporais no purgatório, mas não uma maldição. Certo? Quem sabe numa outra oportunidade eu possa aprofundar um pouco mais sobre isso, mas estou dizendo aqui para vocês um pouco da origem dessa prática espiritual no nosso meio. Muitos bispos, graças a Deus, têm se posicionado nas suas dioceses contra essas orações ou campanhas de quebra de maldição hereditária, quebra de jugo hereditário, padres também. Nós precisamos parar com isso, de achar que nós podemos quebrar heranças familiares do ponto de vista espiritual. O que nós devemos fazer é quebrar heranças de comportamento com cura interior e conversão. Cura interior. Se eu venho de família traumatizada, o nome disso aqui é trauma, não maldição. Usar o termo maldição dá a entender que é uma espécie de entidade externa, algum tipo de malefício demoníaco. E não é dano na alma. Eu preciso de cura, não de exorcismo e libertação. Cura interior. Eu preciso fechar essas brechas em mim. São feridas. Não são malefícios espirituais. Tá certo? Espero ter ajudado a você, Edna, e a muitos outros que nos acompanham aqui. Deus abençoe. E aí, gostou desse conteúdo? Você sabe que o conhecimento eleva a alma. Por isso eu quero te fazer um convite, hein? Se você precisa mergulhar mais profundo no conhecimento sobre Deus Nosso Senhor, sobre a Santa Igreja, você precisa conhecer a minha escola, a Escola do Padre Douglas. Nela temos diversos cursos, além de uma aula semanal. Aponta o seu celular para o QR Code que está na tela ou clique no link que está na descrição e venha fazer parte do meu grupo de alunos. Deus abençoe você.